Imagine ser humilhado na beira da estrada, ter seu único meio de transporte arrancado de você por pura maldade, enquanto o oficial ri da sua roupa simples, sem saber que você poderia comprar o batalhão inteiro se quisesse. É uma dor que muitos de nós conhecemos bem, o julgamento pela aparência. A sensação de impotência quando alguém com distintivo ou um pouco de poder decide que vale mais que você só porque sua camisa está suada e suas mãos têm calos do trabalho duro. A injustiça que faz o sangue ferver e o coração apertar no peito. Mas o mundo gira, e gira rápido. O oficial arrogante achou que estava lidando com um caipira qualquer, até que um telefonema mudou a cor do rosto dele. Ele não sabia, mas aquele senhorzinho de chapéu de palha tinha um passado que faria qualquer militar bater continência tremendo. Fique comigo até o final desta história, porque você vai ver a lei do retorno agir da forma mais satisfatória possível. O momento em que a arrogância se transforma em medo e o pedido de perdão ecoa na rodovia vai lavar a sua alma. Antes de começarmos essa jornada de justiça, se você também acredita que a humildade é a maior riqueza de um homem, já clica no botão do gostei para apoiar nosso canal. Eu faço questão de conhecer quem está aqui comigo, então escreva nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me ouvindo, sempre leio todos os comentários. E para não perder nenhuma história que toca o coração, venha fazer parte da nossa família se inscrevendo agora. Vamos conhecer agora o Sr. Sebastião, um homem que aprendeu na lida do campo que o valor de um homem não está na lata do carro que ele dirige, mas no caráter que ele carrega. O sol ainda nem tinha despontado completamente no horizonte quando Sebastião girou a chave da sua velha caminhonete. O motor tossiu, engasgou um pouco, como quem reclama do frio da madrugada, mas logo firmou o ronco grave e compassado que ele conhecia tão bem. Aquele veículo não era apenas um amontoado de metal e borracha, era um membro da família. Com a pintura descascada pelo sol impiedoso do interior e a carroceria marcada por anos transportando sal, feno e ferramentas, a caminhonete contava a história de uma vida inteira de trabalho. Sebastião ajeitou o chapéu de abas largas na cabeça, passando a mão pelos cabelos brancos que restavam. Suas roupas eram simples, uma camisa de botão xadrez, já gasta nos cotovelos, e uma calça jeans que tinha visto dias melhores, segurada por um cinto de couro grosso. Nos pés, as botinas sujas de terra vermelha denunciavam sua origem. Para quem olhasse de longe, Sebastião era apenas mais um senhorzinho do campo, lutando para sobreviver em um pedaço de terra esquecido. Ninguém imaginaria que aquelas mãos calejadas assinavam cheques que movimentavam a economia de 3 cidades vizinhas. Ele saiu da sede da fazenda devagar, apreciando o cheiro de orvalho e café que vinha da casa principal. A propriedade era imensa, estendendo-se até onde a vista alcançava, com milhares de cabeças de gado de corte de alta genética pastando tranquilamente. Mas Sebastião não gostava de ostentação. O carro do ano ficava na garagem, coberto por uma lona. Ele preferia sua velha guerreira. Ela nunca o deixará na mão nos atoleiros, e para ele, conforto era ter confiança na máquina. Naquela manhã, a missão era simples, mas urgente. Precisava ir até a cidade buscar um medicamento específico para um de seus cavalos preferidos que havia adoecido na noite anterior, e também aproveitar para passar no banco. O trajeto de 50 quilômetros até a cidade era, em sua maioria, estrada de chão batido, mas os últimos 10 quilômetros eram de asfalto, na rodovia estadual. Enquanto dirigia, cantarolava uma moda de viola antiga, sentindo a brisa entrar pela janela que não fechava totalmente. A vida era boa. Deus tinha sido generoso. Ele tinha saúde, tinha suas terras e tinha paz de quem não deve nada a ninguém. Mal sabia ele que aquela paz estava prestes a ser testada de uma forma que não acontecia há muitos anos. Ao chegar no asfalto, o pneu da caminhonete cantou baixo na curva. O trânsito estava calmo. Sebastião manteve-se na direita, respeitando a velocidade, como sempre fazia. Ele era um homem de leis, um homem de ordem. Mas, pelo retrovisor, viu as luzes vermelhas e azuis piscando freneticamente. Uma viatura da polícia rodoviária se aproximava em alta velocidade, colando na traseira de sua caminhonete. O coração de Sebastião não acelerou. Ele não tinha motivos para temer. A documentação estava em dia, sua carteira de motorista renovada, e ele não carregava nada ilegal. Com a tranquilidade de quem tem a consciência limpa, deu seta e encostou no acostamento, desligando o motor da velha guerreira. Ele esperou, as mãos visíveis sobre o volante, como mandava o protocolo. Foi então que ele viu, pelo espelho lateral, o policial descer. O homem caminhava com uma postura rígida, peito estufado, a mão pousada sobre o coldre da arma de forma intimidatória. Era jovem, muito jovem. Tinha aquele ar de quem acabou de ganhar poder e estava ansioso para usá-lo contra alguém que julgasse inferior. Sebastião suspirou.
Ele conhecia aquele tipo. Já tinha visto muitos doutores assim ao longo da vida. A manhã tranquila estava prestes a azedar. O policial se aproximou da janela do motorista, mas não cumprimentou. Ficou ali, parado, mascando um chiclete de boca aberta, olhando para Sebastião por trás dos óculos escuros espelhados, mesmo sendo um dia nublado. O silêncio era proposital, uma tática para deixar o motorista nervoso. Mas Sebastião permaneceu sereno, olhando para frente, esperando a abordagem correta. Bom dia, seu guarda, disse Sebastião, com a voz calma e rouca, quebrando o silêncio. O policial, cujo nome bordado na farda lia-se César, finalmente se dignou a falar. Ou melhor, a latir. Desce do veículo. Agora. A voz era seca, autoritária, desprovida de qualquer cortesia básica que se espera de um servidor público. Sebastião abriu a porta devagar, que rangeu alto, um som metálico agudo. César fez uma careta de nojo, como se o som o ofendesse pessoalmente. O fazendeiro desceu com dificuldade, as juntas dos joelhos estalando, e se colocou ao lado da caminhonete. Ele era mais baixo que o policial, o que fez César crescer ainda mais em sua postura arrogante. Documento do carro e habilitação. E vai tirando devagar, ordenou César, estendendo a mão enluvada com impaciência. Sebastião puxou a carteira do bolso de trás, tirou os documentos plastificados e os entregou. César pegou os papéis como se estivessem contaminados. Ele olhou para a foto, olhou para Sebastião, olhou para a caminhonete caindo aos pedaços e soltou uma risada nasalada, cheia de escárnio. Sebastião. César leu o nome arrastado. O senhor acha que isso aqui é o quê? Uma carroça. Essa lata velha não tem condição de rodar na minha rodovia. Olha o estado disso. Ela é feia de lata, seu guarda, mas de mecânica tá um relógio. Pneus novos, freio revisado semana passada. Sebastião tentou explicar, mantendo o tom respeitoso. Quem decide se está boa ou não sou eu, não senhor, cortou César, ríspido. E para o senhor, é autoridade. Não seu guarda. Sebastião engoliu em seco. A falta de educação do rapaz era gritante. Ele olhou para outra viatura parada mais atrás. Havia outro policial lá, encostado no capô, observando a cena. Parecia desconfortável, desviando o olhar para o chão. Mas César estava no comando daquela abordagem, e parecia decidido a fazer daquilo um espetáculo. César começou a circundar a caminhonete. Chutou um dos pneus com força. Puxou a placa traseira para ver se estava solta. Passou o dedo na lanterna empoeirada. Ele estava caçando. Estava procurando qualquer coisa, por menor que fosse, para justificar o que queria fazer. Não era sobre segurança no trânsito. Era sobre ego. Ele viu um velho simples, com roupas de trabalho, numa caminhonete velha, e decidiu que ali estava alguém em quem ele podia pisar sem consequências. Essa lanterna aqui tá trincada, apontou César, vitorioso, encontrando uma minúscula rachadura no plástico vermelho da lanterna traseira esquerda. Foi uma pedrinha na estrada de chão, doutor. Mas a luz funciona, acende normal, argumentou Sebastião. Doutor não, policial César. E trincado é infração. Equipamento obrigatório em mau estado de conservação. Ele sacou o talão de multas eletrônico, digitando furiosamente. E tem mais. Esse para-choque aqui, parece solto. Sebastião sabia que o para-choque estava firme como uma rocha. Ele mesmo havia apertado os parafusos. Aquilo era perseguição pura e simples. O sangue de Sebastião, geralmente frio, começou a aquecer. Não pelo dinheiro da multa, aquilo era troco de café para ele. Mas pela atitude, pela injustiça. O senhor está procurando pelo em ovo, policial. Eu sou um trabalhador, tô indo comprar remédio pro meu animal. Não tô fazendo mal a ninguém. César parou de digitar e olhou para Sebastião por cima dos óculos, um sorriso cruel se formando no canto da boca. Trabalhador? Com essa lata velha poluindo meu ar? O senhor deveria ter vergonha de sair de casa com isso. Isso aqui é um perigo público. A humilhação estava apenas começando. César não queria apenas multar. Ele queria demonstrar poder. E mal sabia ele que estava cutucando uma onça com vara curta. A inspeção de César tornou-se minuciosa ao extremo, beirando o ridículo. Ele mandou Sebastião abrir o capô. O motor, apesar de antigo, estava limpo e sem vazamentos, o que pareceu frustrar o policial. Ele verificou o nível do óleo, a água do radiador, até a validade do extintor de incêndio, que, para desgosto de César,
Estava em dia e ainda no plástico. O senhor cuida bem da sucata, hein? Provocou César, limpando a mão na calça. Mas lei é lei. E eu estou sentindo um cheiro estranho aqui. O senhor bebeu, seu Sebastião? Aquilo foi um golpe baixo. Sebastião era um homem que não colocava uma gota de álcool na boca há 30 anos, desde que prometera sua falecida esposa. A acusação infundada fez seus olhos estreitarem. Eu não bebo, rapaz. Respeite minha idade e minha história. Rapaz? César deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Sebastião. O senhor está muito abusado para quem está com o carro prestes a ser apreendido. Eu posso mandar o senhor fazer o bafômetro agora. E se recusar, é multa gravíssima e cana. Pode trazer o aparelho. Eu sopro com prazer, desafiou Sebastião, a voz firme, sem tremer. César bufou. Ele sabia que Sebastião não estava bêbado. Era apenas mais uma forma de tentar dobrar o velho, de fazê-lo baixar a cabeça e pedir desculpas, de fazê-lo implorar. Mas Sebastião permanecia ereto, com uma dignidade que irritava profundamente o policial. César odiava quando suas vítimas não demonstravam medo. Vamos ver os pneus, disse César, mudando de tática. Ele tirou uma pequena régua do bolso e se agachou. Mediu os sulcos do pneu dianteiro. Estavam perfeitos. Mediu os traseiros. Também bons. Mas então, ele foi até o estepe, que ficava preso embaixo da caçamba, sujo de lama seca. Ahá! Exclamou César. Estepe careca. O Tui já foi pro espaço. Sebastião franziu a testa. O estepe era usado, sim, mas ainda tinha borracha. Porém, discutir detalhes técnicos com alguém que tinha caneta na mão era inútil. O estepe tá meia vida, policial. Serve para uma emergência até chegar no borracheiro. Não serve não. Pneu é equipamento de segurança. Se o senhor furar um pneu agora e colocar isso aí, coloca a vida dos outros em risco. Veículo sem condições de trafegabilidade. César se levantou, limpando a poeira dos joelhos, com um ar de triunfo definitivo. Ele olhou para o horizonte e depois voltou a olhar para Sebastião, como um juiz proferindo uma sentença de morte. Vou ter que apreender o veículo. O mundo parou por um segundo. Apreender? Por causa de um estepe gasto e uma lanterna trincada? Aquilo era um absurdo sem tamanho. Sebastião precisava daquele remédio. O cavalo campeão, que valia mais que 10 viaturas daquelas, estava sofrendo no estábulo. Seu guarda, por favor, me dê a multa, eu pago. Mas não leve o carro. Eu tenho uma urgência veterinária. É questão de vida ou morte pro animal. Eu prometo que saio daqui direto para trocar esse pneu e a lanterna. Dou minha palavra de homem. Palavra de homem. César riu, balançando a cabeça. A palavra de um velho que anda numa banheira dessas não vale muito para mim. O código de trânsito é claro. A retenção do veículo é obrigatória até a regularização. Como o senhor não tem um estepe novo no bolso, o carro vai pro pátio. Sebastião sentiu um aperto no peito. Não era pelo carro. Era pela desumanidade. Pela falta de bom senso. Ele olhou nos olhos de César e viu apenas vazio e vaidade. Você está cometendo um erro, filho. Um erro grande. Não faça isso. É ameaça. César colocou a mão na arma novamente. Está me ameaçando, cidadão? É um aviso, respondeu Sebastião, calmamente. A vida dá voltas. O que a gente planta, a gente colhe. César gargalhou alto, uma risada que assustou alguns pássaros nas árvores próximas. Pois eu vou plantar o seu carro no pátio do Detran. E o senhor vai colher uma bela caminhada até a cidade. A situação estava prestes a piorar. César pegou o rádio comunicador preso ao ombro. Central, aqui é a viatura 04. Solicito guincho para o quilômetros 45. Apreensão de veículo em péssimo estado de conservação. Condutor. Ele olhou para Sebastião com desprezo. Não colaborativo. Sebastião apenas observou. Ele não iria resistir fisicamente. Mas sua mente já estava trabalhando. Aquele policial não sabia com quem estava lidando. E a lição que ele receberia seria dura. Enquanto aguardavam o guincho, o tempo parecia se arrastar. O sol começou a romper as nuvens, castigando o asfalto e aumentando o calor. Sebastião encostou-se na cerca de arame farpado que margeava a rodovia, observando sua caminhonete. César, por sua vez, entrou na viatura com o ar-condicionado ligado, deixando Sebastião do lado de fora, no calor. O segundo policial,
Um rapaz mais moreno chamado André finalmente saiu da viatura e se aproximou de César, que estava com a janela entreaberta. César, qual é a necessidade disso? André sussurrou, parecendo preocupado. O velho é tranquilo. A caminhonete tá feia, mas roda. Dá a multa e libera o cara. A gente tem coisa mais séria para fazer. Tem denúncia de tráfico na fronteira. Você é mole, André, retrucou César, sem olhar para o parceiro. É por isso que você nunca é promovido. Tem que mostrar serviço. Esse tipo de gente acha que pode andar de qualquer jeito na minha estrada. Aqui não é roça não. Aqui tem lei. E eu sou a lei. Ele disse que é urgência veterinária. E se for verdade, insistiu André. Problema dele. Que comprasse um carro decente. Ou que contratasse um frete. Eu não sou veterinário, sou policial. E deixa de ser frouxo. O guincho já tá vindo. André suspirou, balançou a cabeça negativamente e olhou para Sebastião com um olhar de desculpas. Sebastião captou o olhar. Ele entendeu. O rapaz bom estava de mãos atadas pela hierarquia ou pela personalidade dominante do parceiro tóxico. Sebastião apenas acenou levemente com a cabeça para André, absolvendo da culpa. Minutos depois, o caminhão do guincho apontou na curva. Era enorme, barulhento e implacável. O motorista do guincho manobrou habilmente, parando na frente da caminhonete de Sebastião. César saiu da viatura, todo sorridente, como se estivesse recebendo um prêmio. Pode levar, motorista. Joga lá no fundo do pátio, gritou César. Sebastião aproximou-se uma última vez. Posso tirar minhas coisas de dentro? Tenho umas sacas e umas ferramentas. Pega logo. Tem 2 minutos, concedeu César, olhando para o relógio de pulso caro. Sebastião, com a dignidade intacta, retirou sua bolsa de couro gasta, onde carregava talões de cheque e documentos da fazenda, e seu casaco. As sacas de ração que estavam na caçamba eram pesadas demais para carregar a pé. As sacas vão ter que ficar. Espero que não sumam no pátio, disse Sebastião. O Estado não se responsabiliza por objetos deixados no interior do veículo apreendido, recitou César, com voz robótica. Sebastião viu sua fiel companheira de 4 rodas ser içada, inclinada e acorrentada na plataforma do guincho. Parecia um animal ferido sendo arrastado. Quando o guincho partiu, levando a caminhonete, Sebastião sentiu um vazio. Não pelo bem material, mas pela violência do ato. Agora, ali estava ele. Um dos homens mais ricos da região, parado no acostamento de uma rodovia estadual, a pé, sob o sol, sendo tratado como um vagabundo. E agora? Perguntou Sebastião a César. Vocês vão me dar uma carona até a cidade ou até o posto policial? É perigoso ficar aqui na beira da estrada. César soltou uma gargalhada seca. Táxi não é com a gente, vovô. A viatura é para serviço oficial. O posto policial fica a uns 3 quilômetros para frente. Se as pernas aguentarem, o senhor chega lá em meia hora. Se não, pede carona. Quem sabe passa outra carroça e te leva. Ele entrou na viatura, bateu a porta e arrancou, levantando poeira e jogando cascalho nas botas de Sebastião. A viatura se afastou, as luzes piscando, deixando o fazendeiro sozinho no silêncio da rodovia. Sebastião respirou fundo. O ar quente encheu seus pulmões. Ele tirou o celular do bolso. Um modelo antigo, de teclas, mas que funcionava perfeitamente. Ele não ligou para seu advogado. Não ligou para o filho. Ele discou um número que ele sabia de cor há mais de 40 anos. Um número privado. Alô? Uma voz grave e autoritária atendeu do outro lado. Augusto? É o Tião. Houve uma pausa do outro lado, seguida de uma mudança imediata no tom de voz. Sebastião? Meu Deus, quanto tempo! Aconteceu alguma coisa. Sua voz está diferente. Aconteceu, Augusto. Aconteceu. Eu tô aqui no quilômetros 45 da estadual. A pé. Um menino seu acabou de levar minha caminhonete e me deixou na estrada. O silêncio do outro lado da linha foi gelado. Como é que é? Quem fez isso? Sebastião, onde você tá exatamente? Tô andando pro posto policial rodoviário. Aquele perto do trevo. Mas Augusto, não vem com raiva não. Vem pra gente conversar. Eu quero que você veja uma coisa. Eu estou a 20 minutos daí. Estava indo pra capital, mas vou dar meia volta agora. Ninguém faz isso com você, meu irmão. Ninguém. Me espera no posto.
Sebastião desligou o telefone e guardou no bolso. Ele ajeitou o chapéu e começou a caminhar. A cada passo, a poeira subia. A cada passo, ele imaginava a cara de César quando a verdade viesse à tona. A caminhada seria longa, mas a chegada seria histórica. O sol estava a pino agora. O calor emanava do asfalto em ondas visíveis, distorcendo a paisagem ao longe. Carros passavam zunindo por Sebastião, o deslocamento de ar quase arrancando seu chapéu a cada vez. Caminhões enormes passavam rugindo, levantando nuvens de poeira que grudavam no suor de seu rosto. Mas Sebastião não reclamava. Ele caminhava com o passo firme de quem já andou léguas atrás de gado fujão no meio do cerrado. Enquanto andava, ele refletia sobre a natureza humana. Como um pouco de poder podia subir a cabeça de alguém tão despreparado? César não era um policial mau por essência, talvez. Era um homem fraco. E homens fracos, quando ganham poder, tornam-se tiranos. Ele pensou em seu próprio passado. Lembrava-se dos tempos de exército, quando serviu junto com Augusto. Naquela época, eles eram apenas recrutas, comendo o pão que o diabo amassou na selva. Sebastião salvara a vida de Augusto durante um exercício que deu errado na travessia de um rio. Augusto tinha cãibra e afundou com o equipamento completo. Sebastião mergulhou e o tirou de lá. Aquilo criou um laço que nem o tempo, nem o dinheiro, nem as patentes conseguiram desfazer. Sebastião deu baixa, voltou para a fazenda do pai, trabalhou, multiplicou a herança, comprou terras vizinhas, tornou-se o rei do gado da região. Augusto seguiu a carreira militar, subiu de patente, tornou-se coronel e comandante-geral da Polícia Militar do Estado. 2 caminhos diferentes, mas a mesma honra. As pernas de Sebastião começaram a doer. Ele já tinha 72 anos. Não era mais aquele garoto que atravessava rios a nado. A sede começou a bater. Ele lambeu os lábios secos. Um carro popular, velhinho, diminuiu a velocidade e parou no acostamento um pouco à frente. Um jovem casal colocou a cabeça para fora. "O senhor precisa de ajuda? Quer uma carona?" perguntou a moça no banco do carona. Sebastião sorriu. Ainda existia gente boa no mundo. "Agradeço muito, minha filha. Mas tô chegando ali no posto policial. Falta pouco. Podem seguir. Deus acompanhe vocês." Ele preferiu não aceitar. Ele queria chegar a pé. Queria que César o visse chegando suado, cansado, coberto de poeira. Queria que a imagem da sua humilhação fosse completa, para que o contraste com o que viria depois fosse ainda maior. Finalmente, a estrutura do posto policial apareceu. Era uma construção de tijolos aparentes, com a bandeira do Estado e do Brasil tremulando em mastros altos. A viatura de César estava estacionada na frente, brilhando sob o sol. Sebastião entrou no pátio do posto. Suas botas faziam barulho no cascalho. Ele viu César sentado na varanda do posto, tomando um café em um copo descartável, rindo com outro policial que não era o André. Ao ver Sebastião, o sorriso de César se alargou, transformando-se em escárnio puro. "Olha só quem chegou! O maratonista!" gritou César para que todos ouvissem. "E aí, vovô? O exercício fez bem pro coração? Devia me agradecer. Tô cuidando da sua saúde." Sebastião subiu os degraus da varanda devagar. Ele não respondeu à provocação. Apenas olhou para César com uma calma que começou a deixar o policial ligeiramente incomodado. Não era normal alguém ser humilhado daquele jeito e não explodir, não xingar, não chorar. "Posso beber um copo de água?" pediu Sebastião. "A água é lá dentro, no bebedouro. Se vira. Mas não vai sujar o chão que a faxineira acabou de passar pano", retrucou César. Sebastião entrou. O ar-condicionado lá dentro era um alívio. Ele bebeu água gelada, lavou o rosto na pia do banheiro simples e voltou para a varanda. Ele se sentou em um banco de madeira duro que ficava num canto, longe dos policiais. "O que o senhor está esperando aí?" perguntou César, irritado com a presença dele. "O guincho não vai trazer seu carro de volta hoje não. Pode ir procurar um ônibus." "Tô esperando um amigo", disse Sebastião, olhando para a estrada. "Amigo? Que amigo? Outro fazendeiro falido de caminhonete velha?" César riu da própria piada. "Um amigo que não gosta de injustiça", respondeu Sebastião. Foi nesse momento que o som mudou. Não era o som de caminhões ou carros comuns. Era o ronco de um motor potente, de uma SUV de luxo oficial, se aproximando em alta velocidade. E, ao longe, o som inconfundível de batedores.
Motos da polícia com sirenes ligadas abriam caminho. César levantou-se, confuso. O que é isso? Tem alguma autoridade chegando? O governador tá na área. Ninguém avisou nada. Ele começou a ajeitar a farda, nervoso. Sebastião continuou sentado, cruzou as pernas e, pela primeira vez naquele dia, permitiu-se um leve sorriso. O pátio do posto policial, antes calmo e dominado pela arrogância de César, transformou-se em um cenário de caos controlado. Duas motocicletas brancas imponentes da Rockwell entraram rasgando, os policiais fazendo manobras precisas para bloquear a entrada, garantindo a segurança. César e os outros policiais do posto correram para frente, perfilando-se desajeitadamente. Eles não sabiam quem estava vindo, mas sabiam que era alguém muito grande. Logo atrás das motos, uma Pajero full preta, blindada, com vidros escuros e luzes estroboscópicas internas ligadas, entrou no pátio, levantando menos poeira que a viatura de César, tamanha a suavidade da suspensão. A placa preta com letras douradas e o brasão da República denunciava: Oficial General. César empalideceu. Suas mãos tremiam levemente ao ajeitar o cinturão. Quem é? Quem é? Sussurrou ele para André, que estava ao seu lado. Pelas estrelas no para-choque, é o comandante-geral. É o coronel Augusto, respondeu André, com os olhos arregalados. O coração de César quase parou. O 01 da polícia. O homem que mandava em tudo e em todos. O que ele estaria fazendo ali, naquele posto esquecido de rodovia, numa terça-feira qualquer? Será que era uma inspeção surpresa? César repassou mentalmente tudo o que tinha feito no dia. A apreensão da caminhonete. Será que tinha feito algo errado no preenchimento? Não, a multa estava lá. Ele se tranquilizou um pouco. Estava apenas cumprindo a lei. O motorista da Pajero, um sargento forte e sério, desceu rapidamente e abriu a porta traseira direita. De lá de dentro, saiu uma figura imponente. O coronel Augusto, fardado com seu uniforme de gala operacional, boina na cabeça, medalhas no peito. Ele era um homem alto, grisalho, com um olhar que parecia atravessar concreto. Todos os policiais no posto bateram continência vigorosa, estalando as mãos na testa. Sentido! Gritou o sargento mais antigo do posto. Augusto não respondeu à continência de imediato. Ele olhou ao redor do posto com um ar de desaprovação. Seus olhos varreram o local, ignorando completamente César e os outros, até pousarem na figura solitária sentada no banco de madeira, no canto da varanda. O velho Sebastião, ainda com suas roupas empoeiradas, levantou-se devagar. Ele não bateu continência. Ele apenas tirou o chapéu, em sinal de respeito. O coronel Augusto quebrou o protocolo. Ele caminhou a passos largos, ignorando a linha de policiais perfilados, e foi direto para Sebastião. César observava a cena, confuso. O que o coronel ia fazer? Dar uma bronca no velho por estar vadiando no posto? Expulsá-lo? Augusto parou na frente de Sebastião. O silêncio era absoluto. Só se ouvia o vento. Tião, disse o coronel, a voz embargada, mas audível para todos. Augusto. Sebastião estendeu a mão suja de terra. Para o choque de César e horror de todo o destacamento, o coronel Augusto não apenas apertou a mão suja de Sebastião. Ele puxou o velho fazendeiro para um abraço apertado, um abraço de irmãos. O coronel deu 2 tapinhas fortes nas costas de Sebastião. Me perdoa, meu amigo. Me perdoa por isso, disse Augusto, se afastando e segurando Sebastião pelos ombros, olhando de cima a baixo. Olha o seu estado. Fizeram você andar nesse sol? Faz parte, Augusto. Caminhar é bom para pensar, disse Sebastião, com um sorriso triste. O problema não é a caminhada. É o motivo dela. O coronel Augusto soltou Sebastião e girou nos calcanhares. A expressão de afeto desapareceu instantaneamente, substituída pela face da fúria disciplinada. Ele olhou para a fila de policiais. Seus olhos eram como fuzis apontados. Quem é o responsável pela guarnição que estava no quilômetros 45 hoje de manhã? A voz de Augusto trovejou pelo pátio. César sentiu as pernas virarem gelatina. Ele deu um passo à frente, tremendo. Sou eu, senhor. Coronel. Soldado César. Augusto caminhou até César. Ele parou tão perto que César podia sentir a respiração do coronel. Soldado César. Você sabe quem é aquele homem ali? Augusto apontou para Sebastião sem olhar para trás. Um condutor infrator. Senhor. Veículo em mau estado de conservação.
Apreendido conforme o artigo. Cale a boca! Gritou Augusto. O grito foi tão alto que César piscou. Eu não perguntei o artigo. Eu perguntei se você sabe quem ele é. N não, senhor. Apenas um senhor, um criador de gado, eu acho. Augusto riu, uma risada sem humor. Apenas um criador de gado. Aquele homem ali, soldado, é Sebastião de Oliveira. Ele é o maior doador da fundação da Polícia Militar deste estado. As viaturas novas que vocês receberam no mês passado, foi doação dele. O sistema de rádio digital que você usa no seu peito, doação dele. A reforma do hospital da polícia onde seu filho nasceu mês passado, doação dele. César sentiu o mundo girar. Ele não sabia. Como ele poderia saber? O homem parecia um mendigo. Mas isso não importa, continuou Augusto, baixando o tom para um sussurro perigoso. Mesmo que ele não tivesse um centavo. Mesmo que fosse o homem mais pobre do mundo. Aquele homem é um herói de guerra. Ele salvou minha vida quando você nem era nascido. E você o tratou como lixo. Você o fez andar 3 quilômetros no sol. Você zombou dele. Augusto se aproximou do ouvido de César. Eu ouvi a gravação do rádio, César. Vovô. Carroça. Você acha que a farda te dá o direito de humilhar um cidadão? César estava pálido como cera. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Onde está a caminhonete dele? Exigiu Augusto. No pátio do guincho conveniado. Foi levada há 1 hora. Mande trazer de volta. Agora. Ordenou Augusto. Mas, coronel, o sistema já deu baixa. A burocracia. Eu não perguntei sobre a burocracia. Explodiu Augusto. Eu quero a caminhonete do meu amigo aqui, neste pátio, em 20 minutos. Se ela não estiver aqui, você vai pessoalmente buscá-la empurrando. César correu para o telefone. Suas mãos suavam tanto que o aparelho quase escorregou. Ele ligou para o pátio, gritando, implorando para o motorista do guincho dar meia volta imediatamente. Enquanto isso, Augusto voltou-se para Sebastião e o conduziu até a sombra. Senta aqui, Tião. Aceita uma água? Um café decente? Uma água tá bom, Augusto. O coronel fez um sinal e um tenente correu para buscar uma garrafa de água mineral gelada, abrindo-a e servindo Sebastião como se ele fosse um rei. Os outros policiais observavam em silêncio mortal. A hierarquia tinha sido virada de cabeça para baixo. O homem que eles desprezaram estava sendo servido pelo comandante-geral. A lição estava sendo desenhada, mas o desfecho ainda prometia mais emoções. Os 20 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de César. Ele andava de um lado para o outro, tentando agilizar o retorno do guincho pelo rádio, enquanto sentia o olhar pesado do coronel Augusto queimando suas costas. Sebastião e Augusto conversavam amenidades no banco da varanda. Falavam sobre a safra, sobre os netos, sobre a saúde. Sebastião, em nenhum momento, pediu a cabeça de César. Ele não pediu punição. Ele apenas conversava, mostrando que a amizade deles estava acima daquele incidente mesquinho. E essa benevolência deixava César ainda mais aterrorizado. Se o velho tivesse gritado, xingado, César saberia como reagir. Mas a calma de Sebastião era um espelho onde César via sua própria feiura moral. Sabe, Augusto, disse Sebastião, autossuficiente para César ouvir. O problema não foi a multa. Se o pneu tá gasto, tem que multar mesmo. A lei é para todos. Eu ia trocar o pneu. O problema foi o deboche. Foi tratar quem trabalha como se fosse bandido. Eu sei, meu amigo. A nossa corporação não treina homens para serem assim. Isso é falha de caráter. E falha de caráter a gente corrige ou expurga, respondeu Augusto, com a voz dura. Finalmente, o caminhão do guincho apontou na estrada, vindo rápido. O motorista, percebendo a urgência e a quantidade de viaturas, entrou no pátio com cuidado redobrado. Desceu a velha guerreira com uma delicadeza que não teve na hora de recolher. Assim que a caminhonete tocou o chão, Augusto levantou-se. César! Chamou o coronel. O soldado correu e parou em posição de sentido. O senhor vai verificar o veículo agora. Vai ver se tem algum arranhão novo. Se tiver um risco que não estava antes, o senhor vai pagar do seu bolso. César fez a inspeção, tremendo. Está tudo conforme, coronel. Ótimo. Agora, devolva as chaves para o proprietário. Mas não apenas entregue. Eu quero que você peça desculpas.
E quero que seja sincero. César caminhou até Sebastião, que já estava de pé ao lado da caminhonete. O jovem policial, que horas antes se sentia um gigante, agora parecia um menino assustado. Ele estendeu as chaves. Sebastião olhou para as chaves, mas não as pegou de imediato. Ele olhou nos olhos de César. Desculpa, seu Sebastião, murmurou César, olhando para o chão. Olhe nos olhos dele, soldado. Trovejou Augusto. Um homem pede perdão olhando nos olhos. César levantou a cabeça. Seus olhos estavam marejados. A vergonha era insuportável. Senhor Sebastião, eu peço perdão. Eu agi errado. Eu fui arrogante. Eu julguei o senhor pela aparência e pelo carro. Não vai se repetir. Me perdoe. Sebastião sustentou o olhar por um momento. Ele viu que o medo estava ali, mas também viu uma centelha de arrependimento real, forjada na humilhação pública. Sebastião pegou as chaves da mão de César. Com a outra mão, tocou no ombro do policial. Filho, a farda que você veste é sagrada. Ela serve para proteger, não para oprimir. Nunca se esqueça que dentro de uma roupa velha pode ter um coração de ouro, e dentro de um terno caro pode ter um bandido. Aprenda isso hoje e você será um grande homem. Se não aprender, a vida vai te ensinar de um jeito muito pior que esse. César assentiu, engolindo o choro. Eu aprendi, senhor. Eu juro que aprendi. Sebastião virou-se para Augusto. Obrigado, comandante. Você vai embora agora? O remédio do cavalo? Perguntou Augusto. Vou comprar agora. O bicho tá me esperando. Nada disso. André. Chamou o coronel ao parceiro de César. Sim, senhor. Pegue a viatura. Vá na frente do senhor Sebastião abrindo caminho com a sirene até a veterinária e depois escolte-o até a fazenda. Quero garantir que ele chegue rápido e seguro. Sim, senhor. Com prazer. André sorriu, aliviado e feliz por poder ajudar. Sebastião sorriu. Não precisa disso tudo, Augusto. Precisa sim. É o mínimo. E Tião, apareça lá em casa para um churrasco. Eu apareço. Mas vou com a minha caminhonete velha, brincou Sebastião. Ela é mais bem-vinda que muita Ferrari, riu o coronel. Sebastião entrou na caminhonete. Girou a chave. O motor pegou de primeira. Ele deu um tchauzinho e saiu, seguido pela viatura de André, que agora o tratava como um diplomata. César ficou ali, parado no pátio, observando a poeira baixar. Ele sabia que sua carreira nunca mais seria a mesma. Mas sabia também que, naquele dia, tinha escapado de se tornar um monstro completo. A notícia do ocorrido no posto policial correu como fogo em palha seca. Em cidades pequenas, as paredes têm ouvidos. No dia seguinte, todos na cidade já sabiam que o policial metido a besta tinha levado uma enquadrada do comandante-geral por causa do seu Sebastião. Para César, os dias seguintes foram um inferno burocrático e psicológico. Ele não foi demitido, graças à intervenção misericordiosa de Sebastião, que pediu ao coronel para não destruir a vida do rapaz, apenas corrigi-lo. Mas César foi transferido. Saiu da rodovia, onde gostava de exibir poder, e foi colocado no serviço administrativo, no arquivo empoeirado no subsolo do batalhão da capital. Longe das ruas, longe do público, apenas ele e pilhas de papel. Tempo suficiente para pensar. Para Sebastião, a vida continuou a mesma. Ele comprou o remédio, curou o cavalo e continuou acordando cedo para cuidar do gado. Mas algo mudou na forma como a cidade o via. Se antes ele era apenas o velho rico pândaro, agora ele era visto como uma lenda viva. As pessoas o cumprimentavam com mais respeito, não pelo dinheiro, mas pela autoridade moral que ele demonstrou. Alguns meses depois, uma carta chegou à fazenda de Sebastião. Era uma carta escrita à mão, com uma letra caprichada, vinda da capital. Sebastião abriu o envelope enquanto tomava seu café da manhã. Prezado senhor Sebastião, escrevo esta carta não como policial, mas como um homem que está tentando se reencontrar. Estou trabalhando no arquivo há 3 meses. É um trabalho solitário, mas necessário. Tenho tido muito tempo para ler e refletir. Lembrei-me de cada palavra que o senhor me disse naquele dia. Queria contar ao senhor que vendi meu carro esportivo financiado. Comprei um carro popular e estou usando o dinheiro que sobrou para ajudar na reforma da casa dos meus pais, que eu tinha vergonha de visitar por ser simples demais. A sua lição sobre humildade não entrou apenas por um ouvido e saiu pelo outro. Ela ficou. Não sei se um dia voltarei às ruas, mas se voltar,
Prometo que serei o policial que o senhor disse que a farda merece. Obrigado por não ter pedido minha demissão. Obrigado por ter me dado a chance de ser uma pessoa melhor. Respeitosamente, César. Sebastião dobrou a carta e sorriu. Ele olhou pela janela, onde a velha guerreira estava estacionada sob a sombra de um ipê amarelo. Minha velha. Parece que a gente ainda serve para ensinar alguma coisa, murmurou ele para a caminhonete. A justiça não tinha sido apenas feita naquele dia na estrada. Ela tinha frutificado. Sebastião não queria vingança, ele queria transformação. E ele conseguiu. A história poderia terminar aqui, com um final feliz e uma lição moral. Mas a vida real sempre guarda surpresas, e o destino ainda tinha um último encontro reservado para esses personagens, um encontro que provaria que o perdão verdadeiro fecha ciclos de forma misteriosa. 2 anos se passaram. A região enfrentou uma de suas piores secas. Rios secaram, pastos viraram poeira. Até mesmo fazendeiros experientes como Sebastião estavam sofrendo para manter o gado vivo. O fogo era uma ameaça constante. Numa tarde de agosto, o horizonte ficou laranja. Um incêndio florestal, trazido pelo vento forte, avançava em direção à sede da fazenda de Sebastião. As chamas eram altas e vorazes, devorando tudo pelo caminho. Sebastião e seus funcionários corriam desesperados com tratores, tentando fazer aceiros, mas o fogo era mais rápido. A fumaça era sufocante. Parecia que tudo que ele construiu em vida seria consumido pelas chamas. Vamos ter que evacuar a casa principal, gritou um capataz. O fogo vai pular o aceiro. Sebastião recusava-se a sair. Ele jogava baldes de água no telhado, tossindo, os olhos ardendo. De repente, sirenes. Muitas sirenes. Caminhões de bombeiros chegaram, seguidos por viaturas da Polícia Ambiental e da rodoviária, que vieram dar apoio no controle do trânsito e evacuação. Os bombeiros lutaram bravamente, mas precisavam de mais gente para controlar os focos que se espalhavam perto do curral. Um grupo de policiais correu para ajudar, pegando mangueiras e abafadores. Entre eles, um rosto familiar, mas diferente. Mais maduro, com marcas de sol, sem a arrogância de antes. Era César. Ele havia sido reintegrado ao serviço de rua, agora na Polícia Ambiental, lidando com a natureza e aprendendo a respeitar a força da vida. César viu Sebastião lutando contra o fogo perto do estábulo onde ficavam os cavalos. O velho estava exausto, quase desmaiando pela inalação de fumaça. Uma viga em chamas estava prestes a ceder sobre a entrada do estábulo, e Sebastião estava tentando abrir a porteira para soltar os animais. Sai daí, seu Sebastião! Gritou César, correndo em direção ao fogo sem pensar 2 vezes. Ele se jogou sobre Sebastião no exato momento em que a viga despencou, espalhando brasa para todo lado. César protegeu o corpo do velho com o seu, sentindo calor intenso nas costas de sua farda anti-chamas. César levantou-se, puxou Sebastião para longe e, com uma força que ele não sabia que tinha, chutou a porteira do estábulo, abrindo caminho. Os cavalos saíram em disparada, salvos. Eles correram para uma área segura, onde os bombeiros já haviam controlado as chamas principais com jatos d'água potentes. Ambos caíram na grama, ofegantes, cobertos de fuligem preta. Sebastião tossiu, limpando os olhos. Ele olhou para o homem que o salvou. Você. Sebastião reconheceu. Eu disse que não ia se repetir, senhor, disse César, sorrindo, com os dentes brancos contrastando com o rosto sujo de carvão. Disse que a farda servia para proteger. Sebastião começou a rir, uma risada de alívio e incredulidade. Você me salvou, rapaz. Salvou meus cavalos. Estamos quites, seu Sebastião. O senhor salvou minha carreira e minha alma. Eu só salvei seus bichos. Aquele momento, em meio a cinzas e fumaça, valeu mais do que qualquer pedido de desculpas formal. Ali, 2 homens diferentes, unidos por um passado de conflito, forjaram um respeito mútuo no fogo. O incêndio foi controlado. A fazenda teve prejuízos no pasto, mas a casa e os animais principais foram salvos. Dias depois, um grande almoço foi organizado na fazenda para agradecer aos bombeiros e policiais que ajudaram. O coronel Augusto estava lá, é claro. Ele soube do ato heróico de César e fez questão de comparecer. Havia mesas compridas com comida farta, churrasco, feijão tropeiro, arroz carreteiro. Sebastião, no centro, fez um brinde. Meus amigos, começou ele. Há 2 anos, eu fui parado numa estrada por um jovem policial que achou que minha caminhonete velha não valia nada. Hoje,
Esse mesmo policial entrou no fogo para salvar o dono daquela caminhonete. Todos aplaudiram. César, sentado numa mesa ao fundo, baixou a cabeça, envergonhado, mas feliz. Isso mostra, continuou Sebastião, que ninguém é um erro definitivo. Todos nós temos a chance de mudar, de melhorar, de aprender. O ferro, para virar aço bom, precisa passar pelo fogo e pela martelada. O César passou pelo fogo, literalmente. Sebastião chamou César à frente. César, venha cá. O policial foi até lá. Sebastião tirou do bolso uma chave. Não era a chave da velha guerreira. Era a chave de uma caminhonete nova, 0 km, que estava estacionada logo ali. Essa aqui não é doação para a polícia, disse Sebastião. Essa é minha. Mas eu já estou velho demais para dirigir caminhonete nova cheia de botão. Eu gosto da minha velha. E como você agora é da Polícia Ambiental e precisa andar por lugares difíceis onde a viatura às vezes não chega, eu quero doar esse veículo para o seu batalhão, para que fique sob sua responsabilidade. Para que você possa salvar mais vidas, mais animais, mais florestas. César ficou sem palavras. O coronel Augusto bateu no ombro dele. Aceite, soldado. É uma honra. César pegou a chave, emocionado. Obrigado, seu Sebastião. Eu vou cuidar dela. E vou cuidar das pessoas. A festa continuou tarde adentro. Sebastião olhou para sua velha caminhonete estacionada longe da confusão. Ela estava lá, firme, forte, testemunha de tudo. Ele aprendeu que a vida é uma estrada longa. Às vezes tem buraco, tem blitz, tem gente querendo te parar. Mas se você tiver a documentação da alma em dia, a honestidade, a humildade e o perdão, você segue viagem. E no final, o que importa não é o carro que você dirige, mas quem está disposto a entrar no fogo por você. E assim, entre risos, música e gratidão, o sol se pôs na fazenda, dourando o mundo com a luz da justiça e da redenção. Gostou dessa história emocionante de justiça e redenção? Muitas vezes julgamos ou somos julgados, mas o mundo dá voltas incríveis. Eu tenho um próximo passo para você. Se você pudesse mandar uma mensagem para o Sebastião ou para o César, o que você diria? Escreva nos comentários. Eu leio todos e dou coração. Não se esqueça de se inscrever para a próxima história. Até lá!